Bíblia Sagrada, segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Bescate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta perceberam do povo, que o entreguem nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertarem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros. Comprem madeira e pedras lavradas para consertarem os estragos do templo. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com honestidade. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhe relatório dizendo: teus servos ajuntaram o dinheiro que se recebeu no templo e o entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar a obra do templo do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, não fizeram conforme tudo o que de nós está escrito. O sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibô, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. Disse-lhes ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, trarei desastres sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as suas obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá, porém, que vos enviou para consultar o Senhor, direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, visto que o teu coração se abriu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei a resposta.
Então o rei deu ordem e todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu ao templo do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou no templo do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para os seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para o porte sagrado e para todo o exército dos céus. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Eliminou os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimarem incenso sobre os altares idólatras nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Tirou do templo do Senhor o porte sagrado, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para o porte sagrado. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altares em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beceba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não sacrificassem sobre o altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, perto da sala de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava no recinto. Josias então queimou a fogo os carros dedicados ao sol. Derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 pátios do templo do Senhor. Tirou-os dali, despedaçou-os e lançou o seu pó no vale de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam em frente de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, os quais construíra Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Camos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Josias quebrou as colunas, cortou os portes sagrados e encheu o seu lugar de ossos de homens, até o altar que estava em Betel e o santuário que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar e o santuário ele os derrubou. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o porte sagrado. Então Josias, virando-se, viu as sepulturas que estavam ali ao monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então perguntou:
Que monumento é este que vejo? Responderam os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Disse o rei Josias: deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, Josias também tirou todos os santuários que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito, provocando o Senhor a ira. Matou todos os sacerdotes dos altares idólatras que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Então voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor, o vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco nos dias dos reis de Judá. No 18º ano do rei Josias, celebrou-se esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Josias também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Isso fez ele para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara no templo do Senhor. Nem antes nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nesse momento, nos colocando de joelhos, eu e todos que compomos esse canal de oração, esse canal de adoração, Senhor, e prostrados de joelhos nesse momento, nós pedimos a permissão para entrarmos na presença gloriosa e santa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por esta riquíssima palavra que o Senhor nos concedeu neste momento, este maravilhoso alimento, este maravilhoso ensino que o Senhor nos deu através do livro de 2 Reis. Obrigado, Senhor, obrigado pelo exemplo maravilhoso, ensinador, esclarecedor e que fortalece o nosso espírito, a nossa alma, com uma palavra tão poderosa, com este exemplo dado pelo rei Josias, Senhor Deus. Esse servo do Senhor que governou com sabedoria e fez a vontade do Senhor, respaldado no livro de Deus, na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia e já parte dessa noite, Senhor. Sentimos muita falta, muita saudade deste momento, deste encontro com o Senhor, este encontro de todas as noites, onde nós abrimos as nossas almas, abrimos os nossos corações para adorarmos, Senhor, para glorificarmos ao Senhor, ao Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao Senhor o Espírito Santo. E é de coração aberto, Senhor, que neste momento nós queremos agradecer, render graças, render glórias ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem salvo pessoas da condenação do inferno, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou durante todo esse dia, pelo pão que tão bondosamente o Senhor nos concedeu, pela água, Senhor, tão necessária para nós, pela vestimenta que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, graciosamente, e por todos os livramentos que o Senhor proporcionou e nos deu a todos nós do canal de oração e a todos aqueles que certamente irão ouvir esta proclamação nas próximas horas e nos próximos dias, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida neste momento, cada componente deste canal de oração, que o Senhor possa visitar
transformar nesta noite a mente de cada um, o coração de cada um. E como o Senhor é um Deus onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas, que o Senhor possa atender, Senhor, essas necessidades de cada um destes servos que estão agora, nesse momento, nessa grandiosa corrente de oração. Que o Senhor possa repreender todo o mal na vida deles, que o Senhor possa repreender a doença, Senhor, a enfermidade, que o Senhor possa repreender a tudo, Senhor Deus, na vida de cada um deles, mas também não nos esquecendo nesse momento de toda a parentela, de todos nós que compomos esse canal de oração. Que o Senhor possa visitá-los nessa noite, possa abençoá-los, Senhor, que possa haver salvação nesta noite, Senhor. Se dentre nós houver algumas pessoas que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor, que possa fazê-lo nessa noite, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a salvação é no dia que se chama hoje. A salvação não é para amanhã, não é para a semana que vem, nem para o mês que vem. A salvação é no dia que se chama hoje, porque a volta do Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor, pode ser a qualquer momento, inclusive pode ser hoje à noite, Senhor. Por isso, que o Senhor possa nos preparar, que o Senhor toque nas nossas mentes nessa noite, gerando arrependimento de pecados, que nós nos arrependamos nessa noite e confessemos de todo o nosso coração todos os nossos pecados, para que nós possamos obter ainda esta noite o perdão dos nossos pecados, porque a palavra do Senhor vai nos dizer na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é com essa certeza, Senhor, que nós pedimos perdão ao Senhor, porque não queremos perder a vida eterna, Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer na epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação. A salvação é grandiosa, Senhor, e nós não queremos perdê-la de forma alguma. E nesta noite nós queremos um renovo, nós queremos uma reconciliação com o Senhor. Se porventura há dentre nós algum desviado da casa do Senhor, do caminho do Senhor, que nessa noite se reconcilie imediatamente, Senhor, e se volte para o Senhor, volte aos caminhos do Senhor, para que não possam perder a salvação, para que seus nomes não sejam retirados do livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos. Por isso, Senhor, que o Senhor se compadeça de nós nessa noite, que o Senhor use de bondade nesta noite para conosco, que o Senhor use de misericórdia para conosco nesta noite, e possa, Senhor, possa haver salvação nesta noite. Nós queremos agradecer por tudo, até este momento da noite, porque nós podemos dizer, a semelhança do profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós queremos nesse momento todos juntos dizer numa única voz, Senhor, glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.